Ensinar aqui a vocês como operar usando apenas análise técnica, tá? Aqui nós temos uma região de resistência do preço. O que é isso? É um local onde o preço se tornou caro e as ofertas de compra se tornaram menores do que as de venda, ou seja, a demanda por compra se tornou pequena e as ofertas de venda se tornaram maiores. Então, tem desequilíbrio do preço, ocorre esse movimento de queda do ativo até ele se tornar um ativo barato. Quando se torna barato, em uma determinada faixa negocial, os compradores novamente voltam a comprar, desbalanceiam o mercado, realizando mais compra do que venda. E aí o preço sobe novamente. É assim que o preço se desloca. Nesse momento, ele abriu com um espaço de queda, que a gente chama de gap, tá? Veio aqui, rompeu essa LT do dia 29 de setembro. Aqui a gente pode traçar mais uma LT, que é uma linha de tendência, ó, aqui, ó, para balizar o nosso preço. Ou seja, rompendo a LT, fechando abaixo, esse preço ele pode vir buscar as regiões inferiores, visto que ele está trabalhando dentro de uma região negocial onde o preço estava sendo considerado caro, porque formou essas resistências aqui, ó. O preço não passou daqui, voltando. Bem, ó, rompido LT, pode me dar uma venda. Se a gente for olhar por médias móveis, VWAP, ele está trabalhando entre a média de 20, a de 60 e a de 200, com a VWAP, tá? Intermediando as duas. Quem opera só análise técnica nessa região aqui, fica um pouquinho mais difícil de operar, né? Todavia, se ele fizer um candle de grande movimento, rompendo essas médias com volume financeiro, tá? Pode dar uma operação de venda, ok? Esse candle tem um volume muito pequeno, volume financeiro pequeno, não é um bom momento de entrar na venda. Lembrando que se trata apenas de um replay de mercado, tá? Interessante, ó, se a gente muda aqui, ó, o tipo de análise e a gente coloca aqui o gráfico Tape Wedge, a gente vai ver que cada barra dessa você tem as negociações sendo ocorrendo, tá? Aí elas, ó, os vendidos, ó, desbalancearam o mercado, a quantidade de venda, ó, 2,1K, 3,4 e aqui a quantidade de compra bem menor. Então já gerou aqui um desequilíbrio do mercado, jogando o mercado para baixo, tá? Bem, rompeu linha de tendência. Vamos ver as médias móveis, como é que ele está trabalhando. Ó, rompeu a VWAP, veio aqui nessa LT do dia 29, deu uma retraída, rompendo essa LT, um bom indicativo de venda. A média 200 é uma média que o preço respeita bastante. Normalmente o preço vem até ela e aqui respeita, dando um pullback. Mesmo que o mercado caia, como nós temos aqui uma congestão de preço, tá? Ó, rompeu, vou fazer uma venda aqui, ó, já entrei atrasado, mas tudo bem. Onde eu saio nessa venda? Na média de 200. Aqui é uma região também onde teve retração do preço, ó. Vendo aqui, o preço veio aqui, voltou, trabalhou aqui, ó. Veio aqui, voltou, trabalhou aqui. É uma região de gatilho, né? Pelo princípio das ondas de Elliott. Vou botar aqui num tempo gráfico maior. Nós temos aqui uma tendência de baixa, uma correção desse movimento de baixa. Possivelmente ele vai continuar esse movimento de queda, né?
seguindo a tendência. Olha aí, indo em direção à média de 200. Olha aí. Ela respeita tanto que isso me proporciona até a liberdade de colocar uma ordem de compra aqui. Vou sair dessa minha operação, tá? E vou estabelecer uma compra. Tocou na 200 e já fez uma retração boa. Tá vendo? Nem chegou a pegar minha ordem. Mal posicionada. Tá vendo aí? Tinha que estar colada aqui na 200. Colocar para cá. Ó, já fui lá na região onde eu entrei. Tá vendo a retração que promoveu? A média de 200 é uma média bastante forte. Eu não estou me sentindo confortável nessa operação. Vou realizar a compra. Rejeitou novamente. Vou realizar mais uma compra. Estou comprado. Vou sair na VWAP. Apesar da tendência ser de baixa, mas as médias de 200 ela respeita bastante. O preço respeita essas regiões. Possivelmente ele vem testar SLT. Vou botar aqui na média 20. Vendo SLT? Ele rompeu, volta para testar para depois cair. Ó, tá vendo? Volta para testar na... Ó, pegou minhas ordens, testou a média móvel de 20 e SLT, que era a linha de tendência de alta, tá? Tocou por baixo, confirmando aqui esse movimento de queda. A confirmação maior se torna quando ele perde essas médias e convalidando com volume. Olha, foi bem mais longe, hein? Olha aí. Foi bem mais longe. Rompeu a LT. Às vezes o mercado faz isso e vai buscar liquidez, tá? Aqui em cima, estopando quem vendeu aqui nessa região. E aí quem vendeu aqui realiza movimento, fecha a operação comprando. E aí o preço desloca com essa violência toda que vocês viram. O preço amarrou um pouquinho. Se ele tocar nessa LT e voltar e trabalhar aqui em cima, nessa região, a probabilidade de romper é grande. Tá? Romper essa máxima aqui, ó. Romper essa linha de tendência e seguir movimento de alta. Toda vez que ele romper novamente para baixo, essa LT, né? Formar um candle com muito volume financeiro, é um indicativo de tendência baixa. E é o que está acontecendo aqui, ó. Olha esse candle aqui, ó. Esse candle verde. Muito volume financeiro nele. Mas esse vermelhinho também gerou muito volume financeiro e teve uma retração desse movimento. Nesse exato momento, ó, já praticamente engolfou esse movimento de alta. Tá? Aqui a gente traça uma linha de tendência. Aqui, ó. Se ele romper essa linha de tendência, a gente segue com ele. Onde é o meu stop? O meu stop técnico é aqui, ó. Acima desses topos. Fica caro, né, o stop técnico. Nessa entrada aqui ficou caro. Porque eu me antecipei. Tinha que ter entrado
nessa região onde o preço rejeitou. Perdendo esse fundo, eu adiciono mais lotes. Tá? Se ele perder esse fundo com volume, ele vai romper essas mínimas, possivelmente vem buscar essas próximas ou até outras regiões nas faixas inferiores de preço. Aqui, ó, possivelmente buscar aqui a região dos 115.900. Vamos ver como é que tá as médias móveis. Ó, tá trabalhando entre elas. Muita gente não gosta de trabalhar, operar aqui nesse meio, tá? Pelo fato de o preço ficar violando o tempo todo essa região. FIBO. O preço está trabalhando abaixo do 61.8 da FIBO, ou seja, aqui ó, tempo gráfico maior. Ó pessoal, tá querendo perder essa mínima. Vou colocar uma ordem de venda aqui, eu vou adicionar a venda aqui, ó. E vou fazer uma parcial aqui. Ó, vou botar parcial nessas mínimas aqui, nessa mínima. Ó, movimento forte, vamos ver como é que tá o volume. O volume financeiro. Expressivo nessa barra, ó. Vai romper. Rompeu, ó, rompeu a mínima, pegou minha ordem, já fiz parcial, tá? Já está com 370 pontos. Melhor, 990 pontos. Vai romper essa mínima, essa região aqui, ó. Vou botar nesse fundo interior. Vou colocar aqui nesse fundo. Vamos ver a parte FIBO, como é que tá. Vamos traçar uma retração de FIBO, tá? Dessa mínima para essa máxima. Ó, dessa mínima para essa máxima, aqui é a região dos 50%. Ele vem testar a região dos 50%. Vou deixar aqui até mesmo porque já perdeu o 38.2, tá? Tá em direção aos 50%. Pode corrigir até aqui o 61.8. FIBA que eu coloquei invertida. Vou colocar ela normal para vocês compreenderem. Todo esse movimento de alta, ó, ele corrigiu 38,2%. Se ele vir aqui, ele opera na região dos 50% da correção de todo esse movimento. Tá? A próxima faixa de correção, 61,8. Passando o 61,8, significa dizer que a força compradora está muito fraca em relação à vendedora. Então, já pode configurar uma reversão desse movimento de alta. O preço ele fez aqui uma região de rejeição. Aqui é uma retração do preço, mostrando que aqui tem muito comprador. Tá? Onde ele pode vir? Ele pode testar até essas mínimas aqui, ó. Essa mínima que ele rompeu. Onde eu faria uma operação? Eu colocaria uma outra aqui. Aqui, como era um suporte, ao romper se tornou uma resistência. Aqui os vendedores vão defender essa região. Então eu colocaria aqui uma ordem, tá? Esperaria ele trabalhar aqui nessa região. Ao chegar aqui, com certeza ele vai fazer uma retração, tá? É certo. Assim, FIBO, as LTs. Volume financeiro. Vamos ver como é que está o volume financeiro. Ó, essa barra fez um volume financeiro expressivo. Tá?
E continua alto o volume aqui, ó, nessa região. Significa dizer que se o preço não está se deslocando, tem compradores e vendedores trocando um volume financeiro substancial nessa região, tá? Impedindo assim que o preço nem suba nem desça. Mas como se trata de uma tendência de baixa, o que está mais provável é o preço continuar promovendo esse movimento de baixa, tá? E vim aqui visitar os 50% da FIBA. Talvez nem volte aqui para confirmar esse rompimento, tá? desse movimento aqui, ó, que era uma região de suporte, rompeu. Tá? Normalmente essas regiões que são rompidas, regiões de suporte, se tornam resistência do preço. O preço não passa dessas linhas, né? Pelo menos nesse momento. Bom, pessoal, os institucionais, os bancos, eles operam assim, ó. Quando eles batem aqui vendendo com grandes lotes e deslocam o preço, tá? Eles já vão realizando compra, melhorando o preço médio. Olha aí, ó, o preço rompeu essa região. Aqui dá até para introduzir mais um lote, ó. Bota esse lote aqui, ó. Rompeu. Testar os 50%. Menor do que este, que deslocou essa barra, tá? Ainda está promovendo o deslocamento do preço. Volume financeiro alto, fazendo movimentozinho de compra. Ver o que o preço faz aí. Aqui, para a questão de balizar o preço, a gente pode traçar uma linha de tendência só para nortear o caminho do preço, tá? Essas linhas que já foram rompidas, você pode até tirar para diminuir a poluição, diminuir um pouco a poluição na tela, tá? Não ficar muita informação. Vamos ver as médias móveis, como é que ele está operando aqui. Ó, médias móveis ficaram para trás, rompeu a 200, rompeu essa 200, pronto, vai embora o preço, se desloca e se distancia delas. Chega um momento que as médias ficam distantes da faixa negocial, ou seja, o preço ficou barato, esse ativo ficou barato, normalmente ocorrem as retrações se aproximando das médias. Essas correções aqui a gente chama de bandeiras, tá? São bandeirolas. Ó, as bandeirinhas. Rompeu a bandeirinha, dá uma venda. Deixa eu romper esse fundo, vem testar os 50%. Tá? Aqui é uma região que protegeu, olha, ó, rompeu. Tá? Vem pegar os 50%. Uma descida, olha aí, vai pegar os 50%, ó. Pegou, saí na parcial, já fiz a minha penúltima parcial, rompeu a região dos 50%, pode vir testar o 61,8, tá? Mas é uma região onde normalmente o preço respeita e fica trabalhando nessa faixa negocial, quando chega nas retrações de fibra. Fica trabalhando por um tempo entre o 38,2 e o 61,8. Tá? E os 50% funcionando como eixo operacional. Esse tipo de conhecimento a gente chama de análise técnica. Se analisa o gráfico, tá? Através de linhas de tendência, FIBO. Eu analiso através de linhas de tendência, FIBO, suporte e resistência e a formação das ondas, né, segundo o princípio das ondas de Elliott. Envolve também teoria de Down.
Análise técnica clássica. Bem, preço está nos 50%. É uma região de alvo. Muita gente que opera análise técnica já sairia aqui nos 50% total. Tá? Mas esse preço ele fez um movimento de um ângulo muito fechado. Isso simboliza uma força vendedora muito forte. Observe que o ângulo está abrindo um pouco mais do movimento, tá? Mas ainda tem muita força vendedora. Normalmente, depois que o preço se desloca, é que entra o varejo. São as pessoas físicas, né? E aí elas impulsionam ainda mais. Quem opera certo, claro, impulsiona ainda mais esse preço. Aqui os institucionais já estão realizando lucro. Quem vendeu aqui em cima, Itaú, Bradesco, Santander, há tempos que eles estão comprando esses lotes vendidos, já estão realizando, garantindo o seu lucro. Olha aí, pessoal. Vamos lá, vamos ver aqui no tempo gráfico maior. Essa região representa o quê? Essa região ao qual eu coloquei meu alvo. Se for uma região de suporte, ó, vai pegar. Pegou, vai pagar agora. Vou puxar essa ordem para cá para 61%. 61,8%. Cabeça de pivô, tá? Realmente o preço respeita essas regiões. 61,8%, perdeu 50%. Tá? Aqui o que a gente faz? A gente traça uma outra linha de tendência aqui, ó, para nortear o preço. Então, para mim, rompendo essa linha, rompendo essas máximas aqui desse candle, tá? Eu já saio da operação, não fico mais. Se perder essa linha de tendência, do preço, rompendo essas máximas aqui, ó, essas duas máximas desses dois candles, máxima que eu digo máxima nesse período, né? Que observe que aqui ele respeitou, voltou, rompeu, depois voltou para testar a mesma região, tá? Era um suporte, rompeu, virou resistência. Ó, o preço veio aqui, continuou descendo. Ele perdendo essa região, que para mim é uma resistência, não compensa mais ficar no preço, tá? Então eu vou colocar aqui minha ordem de saída nesse ponto, 116,45. Às vezes faz isso, ele vai lá, busca liquidez, compra aqui, ó, alguém bate comprando, quem está vendendo stop, tá? E aí impulsiona ainda mais o preço para cima para depois descer tudo. Isso acontece muito. Olha o preço aí. Observe que são 3 candles respeitando essa região. Então aqui, ó, você tem uma região de defesa do preço. O preço bate aqui e volta, ou seja, tem compradores aqui. Normalmente quem segura o preço assim são as instituições financeiras, viu? O varejo, as corretoras normalmente não tem cacife para ficar segurando o preço assim. A gente abrir aqui o Times in Trades, pode observar que o próprio book, a gente vai observar que aqui quem está operando nessas regiões talvez sejam bancos, né? Um JP Morgan. Quando eles tiram os lotes, aí sim, o preço desce, rompendo a região, tá? Ou quando eles param de comprar aqui e continuam vendendo. Aí ao parar de comprar e vender, o preço rompe essa região, voltando, indo em direção a patamares inferiores, né? Olha, foi lá, tocou na linha de tendência. Se romper essa linha, saindo dos 50%, não é um bom sinal para permanecer nesse preço, tá? Permanecer nesse ativo, na venda. Tá vendo? Ó, tocou, respeitou, faz um movimento acima de baixo. Tem muita gente que opera scalp nisso aqui, ó. Tocou na linha, ele vende. Tocou de novo, vende. Tocou novamente, vende. Vai fazendo operações curtas, né? Colocando no bolso aí o seu real, né? Ó, veio nos 50% da FIBA. Vamos ver como é que está a situação de volume financeiro. O volume diminuiu nessa região. Aqui o volume aumentou um pouquinho, mas ó, teve respeitou aqui o preço.
O volume aqui foi um pouquinho maior, mas respeitou. Mas se a gente observar aqui, a gente tem um volume decrescente, tá? A gente tem um volume decrescente. Como ele fez essa região aqui de retração, já se tornou uma defesa do preço essa região, eu vou colocar minha ordem aqui, tá? Rompendo 50%, rompendo essa região de retração do preço, que significa dizer que tem vendedores aqui, ó. Se perder essa região, significa dizer que os vendedores perderam o cabo de guerra, e aí o preço pode subir e vir buscar aqui o 38,2 novamente. Bem, o preço está operando aqui, ó, a gente observar, dentro de um canal de baixa. Tá? O que a gente pode fazer aqui é projetar aqui um canal para vocês terem essa visão. Canalzinho. Ó, um canalzinho de baixo. Vai lá, bate, volta aqui. E aqui ele está fazendo uma correção, chamada de correção plana. Observe que tem um suporte aqui que não deixa o preço passar dessa região. Tem muito comprador aqui, ó. Esse tipo de correção a gente chama de correção plana. É uma correção plana regular. Ó, tá saindo do canal, tá vendo aqui? Tá perdendo o canal. Não é um bom indicativo. Se esse candle se formar aqui até essa região dos 50%, fechadão, preenchido, tá? Sem retração, é quase certo que ele vai romper essas máximas. Toda vez que ele continuar mostrando essas proteções do preço, ou seja, o preço voltando, porque tem vendedores aqui na região dos 50% da FIBO, né? É um indicativo que ele pode entrar para esse canal, continuar aqui e vir até o 61,8 da FIBO. Ó, saiu do canal. Saiu do canal. Tá? Não é um bom indicativo. Pode continuar o movimento de alta, fazer uma reversão. Olha, vai me tirar da operação. Tá vendo? Ó, foi lá na máxima, deu uma retraída. Ó, tem vendedor aqui ainda. Se ele vencer esses vendedores, tiver mais ordens de compra do que de venda, agredindo, vai me tirar dessa operação. Olha o volume financeiro, continua decrescente. Ó. Médias móveis. Ó, aqui é a região da média de 20. Eu vou puxar a minha ordem um pouquinho acima da média de 20. Tá? Normalmente ele toca na média de 20 e cai tudo. Ó. Se romper essa região, eu coloco mais um lote aqui. Ó. Se romper com volume, eu vou colocar mais um lote. Lote, coloco mais um e saio logo em seguida. Saio aqui no 61,8. Minutos. O que ele está fazendo aqui? Vamos ver aqui em relação às ondas, né? Bem, ele respeitou essa região, está vindo de um movimento de alta, fez a primeira onda, corrigiu,
aqui a correção foi muito íngreme. Isso aqui tem tudo, tudo indica que não se trata de uma correção simples, né? A correção foi muito íngreme, passou do 61.8, com certeza. Só colocar aqui a fibra para a gente ver. Passou do 61.8, correção. Vamos ver como é que o preço está se comportando. Olha aí. Ele rejeitou aqui. Segurou aqui no 50% da fibra. Tá vendo como estabelecer as fibras são importantes para determinar alvos? Tem um norte melhor no teu operacional. Tem gente que não gosta de fibra. Eu gosto e muito. Ela, junto com as LTs, direciona bem o alvo. Ó, pessoal, esse preço tem tudo para vir tocar no 61.8, vai tocar por cima desse canal. Vai entrar dele? Não sei. Tudo indica que ele vem tocar aqui nessa região, tá? Onde ele rompeu o canal. Uma região que se tornou uma resistência. Os canais, as LTs, são considerados suporte e resistências dinâmicos. Diferente desse suporte e resistência na horizontal, né? Olha aí o preço indo lá. Rompeu, pegou minha ordem, ó, pegou uma ordem de venda que eu tinha aqui, tá? Vou sair na fibra. Fez a primeira onda, corrigiu pouco, fez a segunda. Se esse preço continuar caindo com essa correção pequena, ele pode ter alvos muito mais profundos, né? Vamos ver como é que está o volume financeiro. Olha o tanto de volume, ó. Rompeu, está devolvendo. Significa dizer que o preço está perdendo um pouquinho a força em continuar nesse momento, tendência de baixa. Todavia, eu tenho aqui 4 candles de baixa, né? Então, a força compradora, mesmo impulsionando de volta, mas não formou nenhum candle até agora. Ou seja, vendidos ainda estão dominando. Essa região, observe, se tornou um breve suporte. Ó. Esse candle parou aqui, esse também parou aqui e esse trabalhou aqui e subiu. Ou seja, isso aqui é uma região de suporte. Região do 115 e 525. Pelo menos o suporte temporário, né? Ó, o preço está amarrando, está querendo voltar, já rompeu essa linha aqui de novo, ó, essa linha de tendência. Não vou ficar mais nesse preço, tá? Vou zerar essa operação. Bem, pessoal, esse é o básico da análise técnica. Não abordei quase nada aqui de análise técnica, tá? Muito pouco. Mas já deu para ter uma noção como é que se movimenta o preço, né? O desequilíbrio que o mercado promove para o preço cair. O preço só cai se tiver desequilíbrio, ou seja, mais vendedores, mais oferta de venda do que proposta de compra. Então, se eu tenho mais oferta de venda, eu tenho a lei da oferta e demanda, eu tenho mais disponibilidade de um ativo, tá? Consequentemente, o preço cai. Isso é o que rege todo o mercado. Se eu aumento a oferta, né, o preço cai. Se eu reduzo a oferta, o preço sobe. Então, isso rege qualquer mercado financeiro, né? Então, aqui eu tive ofertas de venda, ó, desequilibrou o preço, né?
Toda vez quando tem desequilíbrio do preço, o preço vai se deslocar para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, gerando as tendências. Forte abraço, tá? E vou continuar publicando vídeos aqui. Se inscreva aí no canalzinho e dê o joinha aí pra gente. Forte abraço.